Fala Legião, tudo tranquilo? Aqui é o Henrique e hoje a gente vai ver esse fone de ouvido da Edifier, o W800BT Plus, que é tipo um remake, tá? Existem seus downgrades e seus upgrades, né, as melhorias em relação ao seu modelo anterior, o Edifier W800BT, sozinho, sem o Plus, tá? Mas o que eu quero passar para você hoje é o seguinte, exatamente neste vídeo. Será que esse fone consegue te atender? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Vale ressaltar que o link do fone de ouvido da Edifier W800BT ou qualquer outro que eu citar neste vídeo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? O unboxing é bem simples, tá? Vem o fone de ouvido, é uma caixa até que bem objetiva, vamos dizer assim. Não vem com muito frufru, entre aspas. A gente tem um fone de ouvido certinho, encaixado. O cabo USB tipo C para você conseguir carregar o fone de ouvido quando for necessário. E também o cabo do tipo P2 de 3,5 mm que serve para, quando a bateria do seu fone de ouvido acabar, você consiga utilizar a entrada física do fone de ouvido para você conseguir escutar as músicas, o que você precisar, beleza? Em relação ao seu acabamento, ele não muda muita coisa em relação ao modelo anterior, Edifier W800BT normal. Eles aproveitaram o mesmo tipo de construção, continua sendo leve, pesando em torno de 203 gramas. Cara, simplesmente não é pesado, por mais que ele aparenta ser robusto, ele é bem levinho. Posso dizer que esse cara aqui é mais leve do que esse cara aqui, por mais incrível que pareça, tá? Ele tem uma textura na parte exterior aqui, junto com o logo da Edifier, que é bem gostosinho de passar a mão, até falando assim. E ele é do tipo over-ear, ou seja, ele vai tampar a minha orelha como um todo, tá? Dá aquela sensação de isolamento acústico, só que, em relação ao isolamento acústico, calma lá que a gente vai falar sobre isso. Tirando aqui, dentro vai ter as sumas de memória que são bem confortáveis, tá? Muito confortáveis mesmo. Lembrando que isso aqui é material sintético, então para você usar para academia, material sintético com o tempo, também com suor, vai se degradando. Só que não é aquela coisa de durar 3 meses o fone de ouvido. Não, eu tô com o meu JBL 510BT, por exemplo, ele tem uma espuminha aqui, e quem já teve JBL desse tipo sabe que ela vai começar a descascar com o tempo. E o suor acelera o processo. Só que eu tô com... Cara, eu devo estar com um ano. Eu devo estar um ano com esse fone, eu acho. E até agora não caiu nada. Tá inteirinho, sabe? Então, isso não te impede de utilizar como fone de ouvido, mas talvez não seja o objetivo, tá? Como eu não sou o relator da verdade, realmente quem compra e utiliza isso na academia todos os dias pode dizer. E eu peço para você, se você faz isso, deixa aqui nos comentários pra galera saber, porque vai agregar muito valor. E vai ter meu muitíssimo obrigado. Mas se você procura realmente um fone de ouvido para academia, tem os da JBL Endurance, por exemplo, que é próprio para isso, ou aqueles fones de ouvido que não vai ter material sintético, que é simplesmente você colocar ali e vai ter uma certa proteção contra água, na verdade quer dizer proteção contra suor. Beleza, e lembrando que também aqui em cima ele vai ter material sintético também para poder trazer um pouquinho mais de conforto no cabeçote, né? E que você consegue ajustar conforme o tamanho da sua cabecinha, tá? Aqui do lado direito do meu fone de ouvido eu tenho o botão de desligar e desligar e parear também, tá? Esse mesmo cara, ele vai dar play ou vai pausar as coisas que estiverem em reprodução, por exemplo, no seu celular. E aqui nesse caso a gente vai ter o botão de volume de mais e volume de menos, que ao mesmo tempo, se você pressionar por um longo tempo é sacanagem, né? Sei lá, por 2 segundos, não sei dizer, é mais no feeling, tá? Você consegue avançar a música ou se você for no de menos, você consegue retroceder a música. Desse mesmo lado, a gente tem a entrada USB tipo C para você conseguir carregar o seu fone de ouvido. Você pode carregar pelo computador, pelo notebook ou por um carregador normal de celular que não seja turbo, tá? Não recomendo ser turbo para poder carregar fone de ouvido. E também do outro lado, sozinho aqui, né? A única conexão que tem do outro lado é a conexão P2, onde você consegue colocar o cabo que vem com ele para poder escutar sem ter a necessidade do Bluetooth. E por último, mas não menos importante, ele tem um microfone embutido, que você vai ver já já como é que é a qualidade desse microfone. Em relação ao conforto, Henrique, você acha que esse fone de ouvido é confortável? Eu acho que esse fone de ouvido é o fone de ouvido mais confortável que eu já usei. Simplesmente em relação ao objetivo, lembra que eu falei no início do vídeo qual que é o objetivo desse fone de ouvido? E ver se ele te atende, na minha opinião, é para ele ser utilizado no dia a dia, ou seja, longas horas de duração, sem sequer incomodar na sua cabecinha. Não importa se você está usando óculos, não importa se você está sem óculos, porque por mais que ele pareça ser um fone over-ear, ele não aperta, tá? Não aperta tanto. Isso pode ser uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem. Só que em relação ao conforto, é sensacional. Eu gosto muito de usar ele para fazer tudo, para lavar louça, para andar. Inclusive, você consegue com certeza caminhar e correr utilizando esse fone de ouvido, tá?
Se você dá um movimento rápido, pode ser que ele dê uma balançada assim, mas depois ele volte à posição original. Então, eu acredito que nada que atrapalhe tanto, tá? Mas a única coisa em relação à estética, que até não sei se é tanto problema assim, porque olha só, esse cara aqui eu não consigo dobrar as orelhas, né? No JBL 1510BT, por exemplo, eu já consigo dobrar, o que facilita a minha portabilidade para poder guardar o fone de ouvido, tá? Ou pode ser uma facilidade para quebrar também, né? Enfim, é a opinião de cada um. Cada produto vai ter suas vantagens e desvantagens e a gente pode escolher qual que a gente quiser, né? Agora, em relação ao som, será que o som é bom? Será que vale a pena o som desse cara? Ele tem um drive de 40mm e, em comparação ao seu modelo anterior, foi inserido um novo chipset, que é o chip Qualcomm 3024 com a tecnologia aptX. Henrique, o que é a tecnologia aptX? São 3 coisas básicas que ele melhora, tá? Primeiro, um pouco da qualidade de áudio, tá? Da compressão de áudio. Não é aquela coisa magnífica, mas sim é superior ao modelo anterior dele. A segunda coisa é que diminui a latência, ou seja, o intervalo de tempo entre que acontece uma coisa e você escuta no fone de ouvido. Ou seja, nos jogos, por exemplo, isso é bem nítido, tá bom? Ou em séries, quando alguém fala alguma coisa e você percebe pela leitura labial que realmente está vindo aquilo no seu ouvido. E também dizem que melhora a parte de conexão. Parecia que o modelo anterior tinha alguns problemas, tá? Uma coisa que é nova é que é possível utilizar o aplicativo da Edifier próprio do celular para você conseguir usar os equalizadores que é possível utilizar por aqui, tá bom? Lá você consegue, por exemplo, trocar para 4 tipos de equalizadores e isso realmente muda drasticamente o resultado que sai no fone. A única desvantagem é que você precisa ativar o GPS para utilizar o aplicativo e uma coisa que eu acho nada a ver. Eu não preciso ligar GPS para conectar um fone de ouvido Bluetooth, pelo menos é a minha opinião, né? E por esse mesmo aplicativo, ele reconhece que você está usando o Spotify e o Deezer, você consegue utilizar o controle de música por lá e também te diz o estado de bateria em que o mesmo se encontra. Então, em relação ao objetivo do fone de ouvido para sonoridade, eu digo mais porque é para filmes, que é para séries, que são para coisas casuais, podcasts, talvez a ligação, por ele ser confortável, ligações de vídeo, por exemplo, que você faz com a família no WhatsApp, cara, é muito bom, tá? Eu gostei bastante até. Mas por que você está dizendo isso, Henrique? É porque eu tenho o JBL 510BT, já fiz vídeo aqui no canal. Se você quiser, eu vou deixar o card aqui em cima. E esse cara tem uma tecnologia chamada JBL Pure Bass, que o grave dele é mais forte. Esse cara aqui não tem o grave tão forte quanto o JBL 510BT. Mas em contrapartida, ele é bem mais equilibrado. É tipo uma harmonia entre todas as frequências que você consegue perceber no momento que você coloca ele no ouvido e começa a escutar uma música, tá? O equalizador também ajuda nesse processo. E por mais que você aumente o volume até o talo, ele não estoura como você acha que ele vai estourar, tá? Todas as frequências são bem claras, isso é até confortável. Se você prefere músicas como, por exemplo, MPB, acústico, onde tem muito instrumento, você não quer saber muito do grave, como é, por exemplo, do hip hop, do funk e da eletrônica, esse cara aqui é sensacional, tá bom? Eu gosto muito do grave, só que, sinceramente, eu fico com a opinião dividida por causa da harmonia desse cara, coisa que o JBL 510BT não tem. E tem uma desvantagem que ele não tem um cancelamento de ruído ativo para música, tá? Então, só tem somente para microfone, ou seja, para ligações. E uma das consequências que eu falei sobre a estrutura, né, no meio do vídeo, é que ele não tem um isolamento acústico muito bom. Ele tem isolamento acústico assim, beleza? Ele tem, mas não é o que você acha que ele tem. Por conta de ser um fone de ouvido over-ear, ele não aperta tanto. Acho que por causa do conforto que eles prezaram por isso. Então, os sons que ficam por fora, por exemplo, dá para você escutar. Só que você consegue compensar isso aumentando o volume do fone de ouvido. Mesmo assim, eu não consigo escutar meu namorado quando tá falando comigo. Então, eu não acho que seja tão ruim o isolamento acústico. Mas, se é uma coisa que você preza, eu pelo menos queria passar essa informação para você. Em comparação ao modelo anterior da Edifier W800BT, né? O Bluetooth foi atualizado da versão 5.0 para 5.1, o que melhora tanto a transmissão de dados, ou seja, a velocidade, tanto quanto a estabilidade da conexão. Ou seja, sabe aquela perda de conexão quando você está escutando um podcast legal e você perdeu um negócio importante? Então isso é chato pra caramba, né? E o legal dessas novas gerações de Bluetooth, que vão sempre melhorando, né, é que elas têm um consumo menor de bateria, ou seja, esse cara dura bastante. E já que a gente tá falando de bateria, né, nada mais justo que acabar de falar sobre isso. Esse cara tem 55 horas de reprodução de bateria, tá bom? E em comparação ao seu modelo anterior, que é o W800BT normal, ele sofreu um downgrade.
O modelo anterior tinha 75 horas de duração de bateria, enquanto esse aqui tem somente 55. Só que esse somente 55 dura pra caramba, tá bom? Você consegue usar um mês sem sequer carregar esse negócio. Eu, sei lá, todo dia eu tô usando isso aqui e tá 70%, 65% até agora. Eu comprei e nem sequer carreguei, já usei. Então eu acredito fortemente que você, no máximo, vai carregar isso aqui uma vez por mês e olhe lá. E ele demora mais ou menos em torno de 3 horas para você carregar de 0% a 100%, tá bom? Agora a gente vai para um teste de microfone para você poder ver como é que é a qualidade do microfone embutido nele. Estamos gravando agora, esse é o som do Edifier W800VT Plus do seu microfone embutido e espero que você tenha conseguido pelo menos ter uma noção da sua qualidade. Eu não estou escutando o áudio, mas já fiz ligações pelo WhatsApp com a Família e estava simplesmente tranquilo de se escutar e também muito confortável de se utilizar. E pra galera que gosta de jogar bastante, né? Será que vale a pena para jogo? Vamos fazer o teste agora sobre delay em jogos. Modo multijogador, tá bom? Uma coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar o fone, tirar o microfone e vou colocar bem aqui no meio, tá bom? Deixar no volume máximo e aqui também. E a gente vai ver se vale a pena ou não. Vamos lá, ver se eu consigo fazer do jeito certo agora. Ó, é um delay mais alto, tá? Eu testei com o Redmi AirDot 2 SE e o Redmi AirDot 2 SE tem um delay menor que esse aqui. Então realmente pode ser que não seja considerado para jogos, depende do que você está procurando. Tem um certo delay sim, mas se não te atrapalha, para mim está sensacional. Apertei, 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 apertei. É isso, só para você ter uma noção em relação ao delay para poder jogar com ele. Henrique, qual que é a sua opinião sobre esse fone de ouvido? Qual que é a sua conclusão baseada na sua experiência e também na experiência de outros fones de ouvido que eu já utilizei? É aquilo que eu falei, o fone atende o objetivo do dia a dia. Então, se você gosta de usar fone para escutar música, para escutar podcast, para ver videoaula, para ver YouTube, esse carinha aqui vai te atender muito bem. Filme, seriado. Para jogo, é aquilo que a gente viu, tem um pouco de delay, tá? Em comparação ao Redmi AirDot 2 SE, por exemplo, o Redmi tem um delay menor em comparação com esse cara, só que mesmo assim nada que atrapalhe tanto, tá? O som dele é bem harmonizado, ele tem um conforto extremo. Quem tem esse fone de ouvido e sabe, tá vendo esse vídeo, cara, coloca aí nos comentários se você concorda comigo em relação ao conforto. E também se você tiver alguma coisa para agregar pra galera, eu agradeço bastante, porque a gente tá aqui para se ajudar. Mas é isso, eu gostei bastante, ele não tá mais ou menos na mesma faixa de preço que o JBL 510BT, por exemplo. Acho que ele tá uns R$30 mais caro, só que vale muito a pena, até para se parar a pensar que existe a conexão P2. Por ser P2, eu acredito que não tem a integração do microfone, mas que você consiga pelo menos escutar o áudio, tá bom? Então talvez você consiga utilizar com o Xbox One ou até mesmo com o seu PS4. Ah, beleza? Se você quer ver um vídeo de comparação do Edifier W800BT Plus versus JBL 510BT, diga aqui nos comentários para eu poder ver se realmente vale a pena fazer esse tipo de vídeo, se é interessante para você. E claro, se você gosta de tecnologia de casa inteligente, eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana a gente está colocando conteúdo novo por aqui, beleza? Valeu e até a próxima!